Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nosso tema será teoria da inversão do ônus da prova e teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. Como entender essas duas teorias a partir da leitura da lei e da doutrina, bem como da jurisprudência, além da aplicabilidade prática dessas duas passagens. Se você quer entender esses temas, venha comigo no vídeo. As duas teorias estão previstas expressamente nas leis, e isso é muito importante porque a previsibilidade expressa me dá a segurança jurídica de conhecer a existência das teorias, os parâmetros a serem aplicados e a metodologia que vai ser utilizada nas suas incidências. Então vejamos, por exemplo, o artigo 818, parágrafo 1º da CLT. Está lá então descrito expressamente a possibilidade tanto de inverter o ônus da prova quanto da distribuição dinâmica desse ônus da prova. O mesmo acontece com a norma do Código de Processo Civil. O artigo 373, parágrafo 1º, também prevê expressamente essa possibilidade de aplicabilidade da teoria da inversão e da distribuição dinâmica, como nós podemos ver aqui também no artigo 373, parágrafo 1º, previsto expressamente possibilidade de inversão e de distribuição dinâmica. E como é que essas duas teorias se desenvolvem enquanto compreensão teórica? Bom, inverter o ônus da prova significa você tirar o ônus de onde estava e colocar para a parte contrária. Então, de cara, eu preciso saber que para inverter o ônus da prova, eu preciso, em primeiro lugar, saber atribuir ônus da prova. Por isso que o nosso primeiro encontro a respeito desse tema, nós tratamos da teoria que é a regra, que é a teoria da atribuição do ônus da prova. Se você ainda não assistiu, eu o convido a ir ao vídeo anterior, ônus da prova, para entender de forma definitiva como é que a teoria da atribuição alocou o ônus da prova para o autor, reclamante, ou para o réu, reclamado. E, uma vez posicionado o ônus da prova, sabendo a quem pertence, autor ou réu, só então eu posso procurar inverter a partir do critério previsto em lei. E qual é o critério que autoriza ao juiz a inversão do ônus da prova? É a maior dificuldade da parte que ficou com o encargo probatório de produzir essa prova. Então a hipossuficiência do encarregado em produzir a prova permite ao juiz fazer a inversão do ônus da prova. Então o juiz vai dizer, se a parte está com uma dificuldade extrema em produzir esse ônus da prova, inverto o ônus da prova. Daí a importância de nós percebermos, primeiro, que é uma teoria excepcional, segundo, que ela incide depois de posicionado o ônus da prova a partir da teoria da atribuição, que é a regra geral e que se aplica na maioria dos casos. Já a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova não se pauta em nada. Eu não preciso posicionar previamente nenhuma das partes para poder distribuir dinamicamente. O que o juiz precisa fazer é, necessariamente, identificar que uma das partes tem mais capacidade. Então, ela é hipersuficiente. Ela tem maior facilidade, maior capacidade de produzir a prova do fato controvertido. Então o juiz vai distribuindo, dizendo a quem incumbe o encargo, de modo dinâmico, a partir da lógica de que quem tem mais facilidade para produzir a prova fica encarregado então de produzi-la nos autos do processo. Percebam como essas duas teorias são excepcionais, pouco utilizadas na vida prática, porque elas dependem de preenchimento de critérios muito específicos. A regra continua sendo, e me parece que por muito tempo será, a da atribuição, porque é mais segura, mais previsível e permite a todos conhecer isso antes mesmo de iniciar a fase probatória do processo. Agora, as duas teorias, por serem excepcionais, precisam passar por uma tríade muito importante, também prevista nos artigos 818 da CLT, parágrafo 1º, e 373 do CPC, parágrafo 1º, que é a obrigação de o juiz avisar que vai inverter ou distribuir de forma dinâmica,
fundamentar o porquê vai inverter ou distribuir de forma dinâmica e oportunizar a produção da prova para a parte que acabou ficando com o encargo probatório. Então o juiz avisa as partes antes de começar a prova, lógico, porque se for depois já está nula a oportunidade. Fundamenta, e aí o fundamento vem em que sentido? Se for distribuição dinâmica, na maior facilidade de produzir a prova por uma das partes. Se for inversão do ônus da prova, na maior dificuldade. O fundamento é o que está previsto em lei. E depois ele tem que oportunizar. Porque imaginem vocês, quando a lei atribui o ônus da prova para autor e réu, reclamante e reclamada, as pessoas chegam para a fase probatória numa expectativa pré-determinada. De repente o juiz inverte ou distribui dinamicamente. Isso surpreende as partes, porque é lógico, toda vez que você entrega o ônus da prova para uma parte, a outra parte fica com a presunção relativa de verdade. Então essa parte que tinha a presunção relativa de verdade, de repente se vê na obrigação de produzir uma prova que inicialmente não era um encargo a ser atribuído a ela. Então é lógico que ela tem que ter a oportunidade de produzir essa prova. Se for no processo do trabalho, por exemplo, o ideal é remarcar a audiência de instrução para que a parte que ficou com esse encargo probatório possa então trazer as suas provas de forma completa. Se for no processo civil, no despacho saneador tem que definir isso de modo muito claro, avisando de quem vai ser o ônus, inversamente ou de forma dinâmica, fundamentando o motivo e oportunizando então a cada parte requerer e efetivamente produzir a prova do fato controvertido que ficou a seu encargo. Então percebem como é importante, primeiro, entender lá no outro vídeo a atribuição do ônus da prova. Segundo, perceber que essas duas teorias, inversão e distribuição dinâmica, são excepcionais. E terceiro, saber lidar com cada uma das hipóteses de incidência para na vida prática não ser surpreendido com uma inversão ou uma distribuição dinâmica que gere uma nulidade. Porque é lógico, a lei exige que o juiz avise, fundamente, oportunize sob pena de nulidade, porque você fere ampla produção de prova, contraditório. Então percebem como é importante ter o conhecimento teórico para que na aplicabilidade prática todos os elementos legais, doutrinários e jurisprudenciais possam incidir corretamente no caso? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido informativo e que finalmente tenham compreendido essas duas teorias. Valeu e até o próximo vídeo.